Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute temas relacionados ao mundo do direito. No tema de hoje a gente vai tratar sobre uma questão envolvendo ilegitimidade passiva na execução fiscal, a súmula 392 do STJ e os desdobramentos disso na prática da advocacia tributária. Antes da gente avançar, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, o tema de hoje, como a gente já antecipou, vai falar sobre prática tributária para quem é da área da advocacia. É um tema bastante interessante, um tema muito atual e que inclusive caiu agora recentemente, no final do ano passado, na prova da segunda fase da OAB em prática tributária. Então me chamou a atenção para poder comentar aqui com todos que se interessam ou aqueles que vão fazer a segunda fase da OAB em tributário ou que fizeram e querem saber algumas questões sobre isso, envolvendo exatamente essa questão. Importante mencionar que quando se trata aí de uma execução fiscal, é importante que aquele que esteja no polo passivo da execução fiscal seja um contribuinte que esteja efetivamente vivo. Ou seja, eu não posso colocar no polo passivo de uma execução fiscal alguém que esteja pré-morto. Se isso acontecer, vai haver uma nulidade na execução fiscal. Ou seja, imaginemos que a pessoa X morreu, a execução fiscal, a partir da inscrição em dívida ativa, a partir da CDA contra aquela pessoa, seja emitida, a execução fiscal seja ajuizada e aquela pessoa já esteja pré-morta. Então vamos dar datas para a gente melhorar isso. Imagina que a pessoa faleceu em outubro de 2022, a certidão de dívida ativa foi feita em novembro de 2022, a execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2022 e os herdeiros tenham recebido a citação dessa execução fiscal agora em janeiro de 2023. O fato é que essa execução fiscal ela tem uma nulidade, uma situação envolvendo uma ilegitimidade passiva daquele que consta no polo passivo, haja vista que a pessoa é pré-morta. E isso foi, inclusive, estabelecido numa súmula do STJ, é a súmula 392, que diz claramente que a execução fiscal não poderá ser ajuizada em fase de pessoa pré-morta. É necessário que, nesse caso, tanto a CDA quanto a execução fiscal já seja ajuizada em nome do espólio ou efetivamente dos herdeiros daquele que faleceu. Então, no caso concreto, se aconteceu, e isso acontece em casos reais, imaginemos que aconteceu da execução fiscal ter sido ajuizada em face daquela pessoa que já era pré-morta, pré-falecida, a execução caminhou e num determinado momento se chegou a essa conclusão da ilegitimidade. Quando a Procuradoria repropõe a execução fiscal, agora sim em nome dos herdeiros ou do espólio, se já ultrapassou o prazo de 5 anos, vai ocasionar a prescrição daqueles créditos que estão sendo exigidos. Então é necessário que nós fiquemos atentos, observando casos reais de eventuais clientes que nós tenhamos nessa situação, porque de fato a gente pode aí ter um caso envolvendo uma prescrição por uma questão envolvendo aí um erro ao manusear a execução fiscal por parte da Procuradoria. Isso vale tanto para execução fiscal municipal, estadual ou federal. Então fiquemos atentos a isso, né? E o exame da OAB foi muito interessante em trazer essa discussão porque é um caso que de fato acontece e aí a gente precisa pedir que o juiz, por meio de uma exceção de pré-executividade, porque é matéria de ordem pública, para que ele anule aquela execução fiscal, julgue extinta aquela execução fiscal, porque ela está sendo pleiteada em face de quem já é pré-falecido, ou seja, há um problema sério de legitimidade passiva e automaticamente força com que a Procuradoria reproponha essa execução fiscal, agora sim em face dos legitimados, desde que não se tenha passado o prazo de 5 anos. Então esse foi o tema de hoje. Ficamos aqui à disposição para outros esclarecimentos. Até lá!